Eu peguei ensaiando um discurso de término com a namorada e a melhor amiga dela filmando. Ela vai chorar e depois começar a implorar. Ele deu um sorriso irônico. Ela vai dizer que não consegue viver sem mim. Provavelmente vai prometer mudar. Ela vai dizer que fará qualquer coisa, só não vai embora. Ele falou, eu ouvi. Então deslizei o envelope sobre a mesa. Assinado, selado e testemunhado, seu sorriso desapareceu rapidamente. A câmera captou tudo quando ele o abriu e percebeu quanto me subestimou. Eu não planejei chegar cedo naquele dia. O trânsito na rodovia interestadual estava suspeitosamente tranquilo e o almoço com nossos potenciais investidores terminou 40 minutos antes do previsto. Ao entrar pela entrada silenciosa dos fundos do nosso prédio de escritórios, eu já estava mentalmente ensaiando minha empolgante atualização para Colton. O acordo com Richardson estava praticamente fechado. Só faltava mais uma assinatura. Depois de 3 anos de semanas de trabalho brutais e apostas financeiras, estávamos finalmente prestes a dar o salto. Antes de continuarmos, quero reservar um momento para agradecer por se juntar a mim nesta jornada de traição e recuperação. Se você já se sentiu subestimado ou esquecido, esta história pode ressoar profundamente com você. Considere assinar. É totalmente gratuito e conecta você a outras pessoas que apreciam essas histórias de força silenciosa e justiça calculada. Agora, vamos voltar ao momento em que tudo mudou. Foi quando ouvi a voz do meu marido vindo da sala de conferências. A porta estava entreaberta. Algo em seu tom me fez parar, uma frieza desconhecida que eu nunca o ouvirá usar no trabalho. Ela vai chorar e depois começar a implorar. Colton dizia, com a voz carregada de um sorriso irônico que eu praticamente conseguia visualizar sem ver seu rosto. Ela vai dizer que não consegue viver sem mim, provavelmente prometer mudar. Eu congelei, minha mão agarrando a alça da minha bolsa de couro com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. De quem ele está falando? Meu estômago se revirou com uma sensação de enjoo que não consegui identificar imediatamente. Ela vai dizer que faz qualquer coisa, só não vai embora. Continuou ele, com a voz assumindo um tom debochado que me fez gelar o sangue. O instinto me dizia para ficar escondida. Encostei-me à parede ao lado da porta, mal respirando enquanto meu marido continuava. A Riley sempre foi previsível assim. Lembra quando eu queria me mudar para o outro lado do país para cursar administração? A crise começou imediatamente. A mesma coisa quando sugere vender a casa do pai dela no lago para financiar os custos iniciais. Meu nome, ele estava falando de mim. O chão pareceu se inclinar sob meus pés, mas algo me manteve firme no lugar. O timing tem que ser perfeito, continuou Colton. Logo depois de assinarmos com a Richardson, mas antes que o dinheiro chegue às nossas contas, ela estará emocionada demais para pensar com clareza sobre sua participação na empresa. Uma voz feminina respondeu, familiar de um jeito que me arrepiou. E você tem certeza de que o acordo pré-nupcial cobre esse cenário, Lídia? A diretora de marketing da nossa empresa, a mulher que Colton insistira que contratássemos, apesar de sua experiência limitada. A mulher que passava noites em claro no escritório com. Meu marido e eu viajamos para fechar o negócio com Richardson. Positivo, respondeu Colton com confiança casual. Quando nos casamos, Riley era apenas a filha em luto com um cheque de herança gordo. Ela não fazia ideia do que estávamos construindo. O acordo pré-nupcial protege meus empreendimentos comerciais. É exatamente essa formulação. O dinheiro do pai dela era apenas o capital inicial. Meu pai havia morrido apenas 6 meses antes de eu conhecer Colton. A dor ainda estava latente quando ele me pediu em casamento 1 ano depois. A apólice de seguro do meu pai e a venda da sua construtora me deixaram com quase $2 milhões, dinheiro que eu havia planejado investir cuidadosamente ao longo de décadas. Em vez disso, investi tudo na visão do Colton. Na nossa visão, ou assim eu pensava. Honestamente, outra voz feminina se intrometeu. Estou impressionada que você tenha entendido esse plano com as frases exatas que ela usará. Molly, minha colega de quarto na faculdade, a mulher que esteve ao meu lado no meu casamento, a amiga que chorou comigo no aniversário da morte do meu pai todos os anos. Senti a bile subir pela garganta, mas a forcei a descer. Minha mente correu para catalogar cada interação com Molly nos últimos meses, em busca de pistas que eu tivesse perdido. Isso porque eu sei exatamente como ela vai reagir.
continuou Colton, parecendo quase entediado. Agora, ela nunca foi particularmente complicada. Uma risada suave de Lydia. E você tem certeza de que quer que eu filme isso para a posteridade? Molly corrigiu. E sim, precisamos documentar como ela reage quando você conta a ela. Se ela tentar alguma coisa engraçada com a empresa depois, ela não vai. Colton interrompeu. Riley evita confrontos como a peste. Ela sempre evitou. Ela ficará devastada demais para revidar. Algo mudou dentro de mim naquele momento, uma mudança fundamental na base de quem eu era. A mulher que eles estavam descrevendo, a mulher que meu marido pensava que conhecia tão profundamente, começou a se dissolver. Em seu lugar estava alguém novo, alguém que eles não haviam considerado em seus cálculos cuidadosos. Eu deveria ter irrompido pela porta, deveria ter gritado e exigido explicações. Em vez disso, silenciosamente dei 3 passos para trás. Depois me virei e caminhei com as pernas trêmulas até a escada de saída de emergência. Só ali, no recinto frio de concreto, me permiti uma única respiração trêmula. Meu pai construiu sua construtora do zero, trabalhando 60 horas por semana durante décadas. Sempre entendo o projeto completo antes de começar a construir. Ele me disse inúmeras vezes. Agora eu precisava ter uma visão completa do que estava enfrentando. Dentro do meu escritório, tranquei a porta e afundei na cadeira, minha mente revirando todos os documentos comerciais que Colton e eu assinamos juntos. O acordo pré-nupcial, que eu pensava ser uma formalidade, o acordo operacional da Meridian Tech, que estabelecia participações acionárias, o contrato da Richardson à espera de assinaturas que triplicaria o valor da nossa empresa da noite para o dia. Enquanto meu computador inicializava, tirei minha aliança de casamento e a coloquei sobre a mesa. 3 quilates de diamante que antes simbolizavam promessa agora pareciam nada mais do que um custo de transação, uma entrada. Abri nosso servidor seguro de documentos e comecei a baixar tudo metodicamente. Registros financeiros, contratos, e-mails, atas de reuniões. Minhas mãos trabalhavam incansavelmente, mesmo enquanto minha mente lutava para processar a traição. 3 anos de casamento, 5 anos de parceria, tudo construído com base em cálculos dos quais eu não tinha conhecimento. Meu celular vibrou com uma mensagem do Colton. Como foi a reunião com Richardson? Cheguei tarde em casa hoje à noite. Projeto grande com a equipe de marketing, com a Lydia. Respondi. Reunião ótima. Negócio quase fechado. Aproveite seu tempo hoje à noite. Ao clicar em enviar, uma estranha calma tomou conta de mim. Colton acreditava ter mapeado todas as reações possíveis que eu poderia ter, todas as respostas emocionais, a sua traição ensaiada. Ele achou que sabia exatamente quem eu era e o que eu faria, mas cometeu um erro de cálculo crítico. Nunca me viu lutar por algo porque, até então, eu acreditava que estávamos lutando juntos. Nunca presenciou do que eu era capaz quando encurralada, porque sempre se posicionou como meu aliado, nunca como meu oponente. Abri meus contatos, rolei até encontrar um nome que eu não ligava há meses, Marcos Devo, o advogado do meu pai. O homem que cuidou do seu patrimônio e me aconselhou sobre a minha herança. O homem que gentilmente sugeriu um acordo pré-nupcial mais completo, que eu educadamente recusei. Marcos, era Riley Jensen. Preciso da sua ajuda com algo urgente e totalmente confidencial. Enquanto eu explicava a situação, minha voz permaneceu firme, um forte contraste com a Riley que Colton descrevera com tanta confiança na sala de conferências. A Riley que chorava, implorava e prometia mudar. Aquela mulher não existia mais. Em seu lugar, estava alguém com um objetivo claro e os recursos para alcançá-lo, alguém que agora entendia que a confiança era um luxo ao qual ela não podia mais se dar e que o único projeto confiável era aquele que ela mesma havia projetado. Eu tinha 7 dias até o fechamento do negócio com Richardson, 7 dias para reescrever o final que Colton achava que já estava escrito. O escritório de Marcos Devo não havia mudado nos 5 anos desde que me sentara à sua frente para discutir o espólio do meu pai. Os mesmos livros de direito encadernados em couro enfeitavam as prateleiras de mogno, a mesma arte discreta adornava as paredes, e a mesma expressão de preocupação comedida cruzou seu rosto enquanto expunha o que descobria. Preciso entender exatamente qual é a minha posição, eu disse, deslizando o caderno surrado do meu pai sobre a mesa. Eu mantive anotações meticulosas desde aquele dia na sala de conferências, horários, datas,
citações textuais, e preciso saber se há algo que eu possa fazer antes que ele haja. Marcos estudou minhas anotações através dos óculos de leitura apoiados no nariz. Seu pai ficaria orgulhoso da sua compostura, Riley. Poucos conseguiriam manter tanta clareza em sua posição. Não me sinto calmo, admiti, a primeira falha na minha voz desde que entrei em seu escritório. Sinto como se estivesse fazendo parte de uma peça terrível. É exatamente isso que você está fazendo, Marcos assentiu, pegando nosso acordo comercial original. Documentos da corporação, e é crucial que você não saia do personagem até entendermos o roteiro completo por 3 horas. Dissemos todos os documentos legais relacionados à Meridian Tech, o acordo inicial de financiamento inicial, no qual contribuí com 1,8 milhão de dólares da minha herança, o acordo operacional, no qual Colton detinha 60% da propriedade, apesar da minha contribuição financeira maior. Uma concessão que fiz porque ele me convenceu de que seu capital suado e conexões na indústria justificavam o controle acionário. Há algo estranho aqui, disse Marcos, digitando um parágrafo em nosso relatório financeiro trimestral. Esses custos de desenvolvimento para o projeto Richardson são quase o dobro do que projetos semelhantes em seu portfólio exigiram. Inclinei-me para a frente, estudando os números. Colton disse, o aumento nos custos era para a programação especializada que precisávamos terceirizar. Para qual fornecedor? Perguntou Marcos. Uma busca rápida revelou uma empresa da qual eu nunca tinha ouvido falar. A Parallax Solutions LLC, fundada há 18 meses, sem site, sem presença nas redes sociais e com um endereço comercial que parecia ser uma caixa de correio em Delaware. Preciso saber quem é o dono desta empresa, eu disse. Marcos assentiu. Vou pedir ao meu investigador para investigar imediatamente. Enquanto isso, precisamos obter cópias de todos os registros bancários e declarações de imposto de renda. E Riley, com a expressão séria, disse, você precisa continuar como se nada tivesse mudado. Na manhã seguinte, entrei na cozinha da nossa casa, onde Colton estava fazendo café, de costas para mim. Cada célula do meu corpo queria confrontá-lo, exigir explicações por sua traição. Em vez disso, beijei sua bochecha e perguntei sobre sua noite no escritório. Produtivo, disse ele, me entregando uma caneca. Como estão indo os preparativos para Richardson? Está tudo nos trilhos, respondi, forçando-me a encará-lo. Apresentação final amanhã, assinaturas até o final da semana. Essa é a minha garota, disse ele com um sorriso que antes me teria acalentado. Agora, eu só conseguia ver cálculo por trás dele. No escritório, mantive minha rotina enquanto conduzia minha investigação secreta. Durante os intervalos para almoço, fotografei metodicamente documentos que não conseguia acessar digitalmente. Depois do expediente, revisei anos de registros financeiros, procurando padrões que eu havia ignorado enquanto confiava a Colton a responsabilidade pelos negócios da nossa parceria. Na quinta-feira, o investigador de Marcos confirmou o que eu já suspeitava. A Parallax Solutions estava registrada em nome do irmão de Lydia, com Colton como sócio oculto. Quase 400 mil dólares em fundos da empresa haviam sido canalizados por meio dessa empresa de fachada por serviços nunca efetivamente prestados. É apropriação indébita, declarou Marcos claramente durante nossa reunião clandestina em um café a 3 cidades de distância. E nos dá vantagem. Não o suficiente, eu disse, mexendo meu chá intocado. Ele poderia alegar desconhecer o envolvimento do irmão dela. Precisamos de algo irrefutável. Naquela noite, Molly ligou, com a voz alegre, enquanto me convidava para almoçar no dia seguinte. Meninas da justiça, disse ela, vocês devem estar estressadas com o fechamento do grande negócio. Seria ótimo, respondi, impressionado com como minha voz se manteve firme. Um amigo me faria bem agora. A apresentação foi exaustiva. Todas as manhãs, eu me vestia para a batalha, disfarçado de vida normal. Todas as noites, eu me deitava ao lado do homem que planejava minha devastação financeira e emocional, ouvindo sua respiração enquanto minha mente trabalhava em contingências. Na manhã de sexta-feira, a oportunidade surgiu na forma de revisões de documentos para o contrato da Richardson. Como diretor de operações, Colton precisava aprovar mudanças de última hora antes da nossa reunião de encerramento.
Apressando-se entre as ligações, ele mal olhou para os papéis que coloquei à sua frente. Cláusulas de responsabilidade padrão. Expliquei com sinceridade, apontando para seções destacadas que de fato abordavam a responsabilidade. O que não mencionei foram as páginas adicionais entre essas cláusulas, documentos que Marcos havia preparado autorizando a transferência dos direitos de propriedade intelectual da nossa tecnologia principal da empresa para mim pessoalmente. Em sua pressa e distração, Colton assinou todos eles. Obrigado, querida, disse ele, já retornando ao seu telefonema. Recolhi os papéis com mãos firmes, o coração disparado, enquanto levava diretamente para a tabeliã que trabalhava 2 andares abaixo. A cada assinatura que ela autenticava, minha posição se fortalecia. Naquela tarde, Marcos confirmou o significado daqueles documentos. Mesmo que Colton mantivesse o controle da Meridian Tech como entidade empresarial, a tecnologia que tornava a empresa valiosa agora pertencia legalmente somente a mim. Qualquer tentativa de me excluir tornaria sua empresa praticamente inútil para Richardson ou qualquer outro comprador em potencial. Esta é a sua rede de segurança, explicou Marcos cuidadosamente, guardando os documentos autenticados em sua pasta. Mas ainda estamos sem a prova cabal que comprova suas intenções. Enquanto dirigia para casa naquela noite, a exaustão mental ameaçava me dominar. Manter essa fachada enquanto desmantelava os planos de Colton peça por peça exigia uma força que eu não sabia que possuía. Num sinal vermelho, vi meu reflexo no retrovisor e mal reconheci a mulher que me encarava, o olhar mais duro, o maxilar firme com uma determinação que meu pai teria reconhecido pelo próprio rosto. Meu celular tocou com uma mensagem de Colton. Reserva amanhã à noite, churrascaria no centro, comemorando nosso último jantar antes de nos tornarmos milionários. Eu sabia o que ele estava planejando. O restaurante público o suficiente para desencorajar uma cena, privado o suficiente para o discurso preparado, Lídia posicionada por perto com sua câmera. A fachada de comemoração rapidamente se transformaria no fim do nosso casamento. Mal sabia ele que eu tinha meus próprios planos para aquele jantar, meu próprio envelope para deslizar sobre a mesa. Respondi com uma única palavra: perfeito. Então liguei para Marcos com as instruções finais para preparar os documentos que se tornariam meu contra-ataque. Após quase 2 semanas de investigação, de fingimento e planejamento, o fim do jogo finalmente estava à vista. Eu não era mais a filha em luto com uma herança para explorar. Eu era filha do meu pai em todos os sentidos, metódica, estratégica. Sei absolutamente relutante em ser subestimada. A manhã chegou com o sol implacável entrando pelas janelas do nosso quarto. Ao meu lado, Colton mexia no celular, com um sorrisinho nos cantos da boca. Será que ele estava mandando mensagem para Lídia, planejando algum detalhe final da minha humilhação? Eu nunca saberia e, estranhamente, não me importava mais. A equipe do Richardson quer uma reunião de revisão final antes da cerimônia de assinatura. Mencionei casualmente, saindo da cama. Marquei para as 11. Colton assentiu distraidamente. Cuide disso. Tenho ligações com potenciais investidores a manhã toda. Investidores? Parei, com um pé no closet. Não havíamos discutido novos investidores. Ele olhou para cima, aquele sorriso encantador e familiar aparecendo rápido demais. Só conversas preliminares, preparando tudo para a fase de crescimento depois do Richardson. É claro, respondi, escolhendo um terno azul marinho que eu sabia que me fazia parecer autoritária. Pensamento inteligente. 2 podiam jogar o jogo dos segredos. Enquanto ele conduzia suas conversas preliminares, eu transferia relacionamentos com clientes importantes para minha gerência direta, uma mudança que eu havia começado dias atrás. A reunião de revisão da Richardson correu bem. A equipe jurídica ficou impressionada com a minúcia da nossa documentação. Colton sempre foi o rosto dessas reuniões, mas hoje eu assumi o centro das atenções, demonstrando profundo conhecimento de cada detalhe do projeto. Nosso cliente pareceu agradavelmente surpreso com meu domínio dos aspectos técnicos, aspectos que Colton sempre insistiu em cuidar. Sua esposa é uma verdadeira potência, comentou Richardson com Colton durante um intervalo. Observei seu rosto atentamente, notando a tensão momentânea ao redor de seus olhos. Ela é cheia de surpresas, respondeu ele,
com a mão na parte inferior das minhas costas em um gesto que antes parecia protetor, mas agora parecia possessivo. Depois da reunião, avistei Molly esperando no saguão, sua bolsa de grife agarrada nervosamente por dedos bem cuidados. Nosso almoço marcado, aquele em que ela deveria sutilmente coletar informações sobre meu estado emocional antes da emboscada planejada para amanhã. Pronta para o momento das meninas, ela chamou, com um sorriso radiante. Com certeza, respondi, imitando sua falsa alegria enquanto caminhávamos até o bistrô sofisticado na esquina. Pedimos saladas que nenhum de nós quis comer e trocamos gentileza sobre o tempo, enquanto eu observava minha antiga amiga, a mulher que segurou minha mão no funeral do meu pai, que me ajudou a escolher meu vestido de noiva, que agora estava sentada à minha frente planejando minha ruína. Como estão as coisas com o Colton? Ela finalmente perguntou, seu tom de preocupação simulada. Vocês dois parecem tão ocupados ultimamente. Tomei um gole d'água deliberado, coloquei o copo na mesa com precisão e encontrei seus olhos. É interessante você perguntar sobre o Colton, eu disse baixinho. Eu queria te agradecer. Suas sobrancelhas perfeitamente delineadas se ergueram levemente. Agradecer por filmar o ensaio dele, o ensaio do discurso de divórcio, foi bem esclarecedor. Toda a cor sumiu do rosto de Molly. Sua boca se abriu, fechou e depois se abriu novamente como um peixe que a encontra de repente. Eu mesma em terra firme. Riley. Não preciso explicar. Interrompi, minha voz firme apesar do bater do meu coração. Você deixou suas lealdades claras. Só tenho uma pergunta. Ele olhou fixamente, congelado. Valeu a pena trocar 15 anos de amizade por qualquer coisa que ele tenha prometido a você? Lágrimas brotaram em seus olhos, genuínas ou apenas uma encenação. Eu não conseguia mais dizer. Não é o que você pensa, ela sussurrou. Lídia se aproximou de mim e disse que seria apenas uma documentação caso você tentasse levar tudo no divórcio. Eu não sabia que ele estava planejando te cortar financeiramente. Mas você sabia que ele estava planejando me partir o coração. Respondi. E você ia filmar para a posteridade. Ela se encolheu com o meu uso deliberado da palavra correta, aquela que ela havia corrigido para Lídia durante a sessão de planejamento. Sinto muito, ela disse, com uma lágrima escorrendo pela bochecha. Coloquei o dinheiro na mesa pela minha refeição intocada e me levantei. Suas desculpas estão anotadas. E Molly, eu não mencionaria essa conversa para Colton ou Lídia. Seria lamentável para sua posição na Williams End Marsh se seus empregadores descobrissem que você estava envolvida em espionagem corporativa. Seu escritório de advocacia tinha políticas éticas rígidas, um fato do qual ela reclamava durante os brunches ao longo dos anos. Mais uma informação dada livremente que eu agora manejava como um bisturi. Naquela tarde, encontrei-me em particular com nosso programador-chefe, Jason, que estava conosco desde o início. Ele sempre se reportava a mim em termos operacionais, enquanto recebia a direção técnica de Colton. Preciso da sua total honestidade, disse a ele depois de fechar a porta do meu escritório. Colton pediu para você preparar algum arquivo para transferência, dado de clientes, código proprietário, algo em comum? A mudança desconfortável de Jason na cadeira me disse tudo. Antes de falar, ele me pediu para criar pacote de backup da nossa arquitetura principal. Disse que era para o acordo com a Richardson. Assenti, com cuidado para não fazer julgamentos. Quando ele solicitou isso? 3 semanas atrás e novamente ontem. Disse que precisava deles até amanhã à tarde. Momento perfeito para sua estratégia de saída planejada. Gostaria que você preparasse esses pacotes conforme solicitado, disse calmamente, mas preciso de cópias verificadas e protegidas em nosso repositório protegido. Você pode fazer isso sem levantar suspeitas? Jason me observou, a lealdade em conflito com a confusão. Está tudo bem. Riley? Estará. Assegurei a ele. Estou apenas garantindo que nossa propriedade intelectual permaneça protegida durante este período de transição. Naquela noite, em nossa casa vazia, me permiti 30 minutos de luto sincero, sentada no chão do nosso armário, cercada pelas evidências materiais da nossa vida em comum. Chorei até a garganta doer. Lamentei não apenas o homem com quem pensei ter me casado, mas o futuro em que acreditei. Filhos, envelhecer juntos, construir algo significativo.
Quando os 30 minutos terminaram, lavei o rosto, retoquei a maquiagem e liguei para a churrascaria para confirmar nossa reserva para a noite seguinte. Então, fiz uma segunda ligação, solicitando a sala de jantar privativa deles em vez da mesa do andar principal que Colton havia reservado. E você poderia acomodar. Os 4 convidados adicionais que solicitei faziam parte de uma celebração empresarial especial. Convidei Richardson e seu diretor financeiro, sabendo que Colton não ousaria desistir de sua apresentação com testemunhas tão importantes presentes. Também convidei 2 membros do conselho em quem confiava, pessoas que respeitavam meu pai e que tinham influência substancial em nosso setor. O cenário estava perfeitamente montado. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, Colton saiu do chuveiro com a toalha enrolada na cintura. Por um momento, observando-se movimentar pelo nosso quarto com um conforto tão familiar, a dúvida se instalou. Será que eu tinha entendido errado? Será que estava exagerando? Então, seu telefone vibrou no criado mudo. Ele se lançou para pegá-lo com uma urgência incomum, inclinando a tela para longe de mim. Tudo bem? Perguntei suavemente. Só a Lídia. Ele respondeu casualmente. Detalhes finais para a cerimônia de assinatura do contrato com Richardson. Ah, assenti, virando-me para esconder a expressão. Tudo precisa estar perfeito amanhã. Nesse ponto, pelo menos, concordávamos plenamente. A manhã do que Colton acreditava ser sua saída triunfal amanheceu brilhante e fresca, um sábado de outono que cheirava possibilidades, tanto finais quanto começos. Observei-o se vestir com um cuidado incomum, escolhendo seu terno azul marinho da sorte, o mesmo que usará quando assinamos com nosso primeiro cliente importante. Grande dia, comentou ele, ajeitando a gravata no espelho, sem nunca encontrar os meus no reflexo. Transformador de vida, concordei, sem que ele percebesse o duplo sentido ao verificar o celular pela 5ª vez em poucos minutos. Enquanto ele se dirigia ao escritório para o preparativo de última hora, dirigi até a casa de Marcos, onde finalizamos o conteúdo do meu envelope. Cada documento havia sido cuidadosamente preparado, autenticado em cartório e estrategicamente organizado para o máximo impacto. Lembre-se, aconselhou Marcos enquanto colocava os papéis em um envelope grosso creme com o cabeçalho do escritório de advocacia do meu pai. O timing é tudo. Deixe começar seu discurso, estabelecer sua intenção claramente perante as testemunhas e, em seguida, apresentar sua resposta. Assenti, tocando a borda do envelope lacrado. E a equipe da Richardson sabe que deve permanecer neutra? Eles entendem apenas se pode haver uma disputa interna que não afeta a aquisição dos direitos de tecnologia, que, graças aos documentos assinados por Colton, agora pertencem exclusivamente a você, independentemente da propriedade da empresa. Às 18h30, cheguei ao Altonish Chose, 15 minutos antes da nossa reserva. O Maite me acompanhou até a sala de jantar privativa que eu havia reservado. A rica mesa de mogno estava posta para 7 pessoas, e a cadeira vazia ao meu lado era um reconhecimento silencioso do que estava por vir. Richardson e seu CFO chegaram primeiro, seguidos pelos membros do conselho. Uma conversa informal e profissional tomou conta do ambiente enquanto os garçons serviam vinho e descreviam os pratos especiais da noite. Mantive a compostura perfeita, discutindo as projeções para o 3º trimestre e as expansões do mercado como se fosse um jantar de negócios comum. Exatamente às 19h02, Colton entrou, congelando momentaneamente ao ver o grupo reunido. Surpresa, eu disse, levantando-me para beijar sua bochecha. Achei que devíamos comemorar. Devidamente com as pessoas que ajudaram a tornar este negócio possível. Sua recuperação foi impressionante, o sorriso encantador aparecendo enquanto ele apertava as mãos e aceitava os parabéns. Mas eu captei o lampejo de pânico em seus olhos, o olhar sutil em direção à sala de jantar principal, onde, sem dúvida, Lídia esperava com sua câmera. Quando vocês combinaram isso? Ele perguntou com os dentes cerrados enquanto nos sentávamos. Ontem, respondi calmamente. Eu sei o quanto você aprecia um bom cenário dramático. O jantar prosseguiu com uma normalidade excruciante. As apostas estavam perfeitas, o vinho fluía generosamente e a conversa de negócios dominava. Debaixo da mesa, senti a perna de Colton balançando com energia nervosa.
Ele olhou para o relógio 2 vezes e, uma vez, pediu licença para mandar uma mensagem para Lydia. Presumi. Enquanto os cardápios de sobremesas eram apresentados, vislumbrei um movimento perto da porta parcialmente aberta da sala privativa. Molly estava parada no corredor fingindo examinar uma pintura enquanto monitorava atentamente nossa mesa. Atrás dela, meio escondida por uma planta decorativa, Lydia segurava o que parecia ser seu celular, posicionado para gravação. Então, eles adaptaram o plano. O público havia mudado, mas a apresentação continuaria. Colton pigarreou, colocando seu cardápio de sobremesa intocado na mesa. Sua postura mudou sutilmente enquanto se virava para mim, ignorando nossos convidados. Era aquele momento, o momento em que ele havia ensaiado, o discurso que havia ensaiado enquanto era filmado. Riley, ele começou, sua voz assumindo aquele tom gentil e ensaiado que eu agora reconhecia como completamente artificial. Há algo que eu queria falar com você, algo importante. Richardson olhou para cima, a confusão cruzando seu rosto com a repentina mudança pessoal na conversa. Tenho pensado muito ultimamente, continuou Colton, sobre nós, sobre para onde estamos indo. Notei que seus olhos se voltaram rapidamente para a porta onde Lydia havia mudado de posição, seu telefone agora claramente visível enquanto gravava. Os membros do conselho trocaram olhares desconfortáveis, sentindo o momento inapropriado do que parecia ser uma conversa pessoal. Acho que nós dois sabemos que as coisas não andam bem entre nós há algum tempo, continuou Colton, comprometido agora com seu roteiro, apesar da plateia inesperada. Nós nos distanciamos, nos tornamos pessoas diferentes. Ele fez uma pausa, um momento de reflexão aparentemente praticado que agora reconheci como calculado. Acho que seria melhor nos separarmos, terminarmos nosso casamento antes de começarmos a nos ressentir. A mesa ficou em silêncio. O diretor financeiro da Richardson olhava fixamente para seu copo d'água. Um membro do conselho começou a se levantar, claramente desconfortável, mas gesticulei sutilmente para que ele permanecesse sentado. Sei que é difícil ouvir isso, continuou Colton, estendendo a mão para mim do outro lado da mesa, num gesto que parecia carinhoso, mas mecânico. Você pode sentir que não consegue viver sem mim agora. Pode até prometer mudar, ser diferente, fazer qualquer coisa, só não vá embora, acrescentei, citando seu ensaio literalmente. Seu ritmo falhou, os olhos se arregalando ligeiramente antes de se recuperar. Algo assim. Sim, mas eu me decidi. É melhor assim. Deixei 5 segundos de silêncio absoluto preencherem a sala, sentindo o peso do desconforto dos nossos convidados e a crescente confiança de Colton de que seu plano, embora modificado, estava funcionando. Então, coloquei a mão na bolsa e retirei o envelope creme. Preparei algo para este momento, eu disse, com a voz firme enquanto deslizava sobre a toalha de mesa branca em sua direção. Algo que acho que você deveria ver antes de continuar. A confusão cruzou seu rosto. Isso não fazia parte do seu roteiro. Sua mão hesitou antes de pegar o envelope, o papel grosso fazendo um som suave quando ele rompeu o lacre e retirou o conteúdo. O que é isso? Ele murmurou, examinando o primeiro documento. Respondi com clareza suficiente para que todos ouvissem. Este é um balanço completo dos fundos desviados da Meridian Tech para Parallax Solutions, a empresa de fachada que você criou com o irmão de Lydia. Seu rosto empalideceu quando ele virou para o próximo documento. Essa é a transferência de propriedade intelectual que você assinou na semana passada, me dando a propriedade exclusiva das nossas principais patentes tecnológicas. Suas mãos começaram a tremer levemente enquanto ele continuava a folhear a pilha. E isso, eu disse quando ele chegou às últimas páginas, é uma cópia da gravação em vídeo onde você praticou exatamente esse discurso de término, discutindo como eu previsivelmente imploraria e choraria enquanto Lydia filmava e Molly te ensinava o que dizer na porta. Ouvi uma inspiração brusca. Lydia havia baixado o celular, seu rosto uma máscara de choque visível através da porta entreaberta. Você talvez queira convidar seu público para se juntar a nós como deve ser, sugere a Colton, cujo rosto havia se transformado de confiante em pálido, já que eles se deram ao trabalho de documentar este momento. Por vários segundos excruciantes, o único som na sala de jantar privativa era a suave música clássica que saía de alto-falantes escondidos.
Colton olhou fixamente para os documentos, seus dedos agarrando as páginas com tanta força que amassaram nas bordas. Quando finalmente olhou para cima, a máscara encantadora havia caído completamente, revelando algo feio e desesperado por baixo. Você não tinha o direito, sibilou ele, com a voz quase inaudível. Eu tinha todo o direito, respondi calmamente, como sua esposa, sua sócia e a pessoa que financiou a empresa que você planejava roubar de mim. Com visível relutância, Lydia e Molly entraram na sala, com o telefone gravador agora baixado ao lado de Lydia. Richardson e os membros do nosso conselho assistiam com indisfarçável fascínio ao desenrolar daquele drama corporativo diante deles. Senhor Richardson, eu disse, virando-me para o nosso cliente mais importante com perfeita compostura, peço desculpas por este teatro inesperado durante o nosso jantar de comemoração. No entanto, acredito que a transparência é crucial neste momento. Richardson, um empresário experiente que já havia superado sua cota de conflitos corporativos, apenas assentiu. Por favor, continue, Sra. Jensen. Há 3 semanas, acidentalmente ouvi meu marido ensaiando como terminaria nosso casamento imediatamente após garantir seu contrato. Gesticulei em direção a Lydia. Com a namorada dele filmando e meu ex-amigo dando feedback sobre o desempenho dele, Lydia estremeceu ao ouvir a palavra namorada. Seus olhos se voltaram nervosamente para os membros do conselho cuja aprovação poderia construir ou destruir carreiras em nosso setor. O que ela não está te contando? Interrompeu Colton, com o desespero transparecendo na voz. É que ela anda manipulando documentos da empresa pelas minhas costas. É ela quem está cometendo fraude. Na verdade, eu disse calmamente, tirando outro documento do meu portfólio. Tenho aqui o relatório de perícia contábil detalhando exatamente como $427 mil foram desviados da Meridian Tech para Parallax Solutions, uma empresa de fachada registrada em nome do irmão da senhorita Campbell, com você como sócia oculta. Uma das integrantes do conselho, Janette Whitmore, estendeu a mão para o relatório. Diretora financeira aposentada com reputação de práticas comerciais éticas, Janette fora amiga e mentora do meu pai. Sua expressão endureceu enquanto ela examinava os números. Esses desvios começaram há 18 meses, observou ela, olhando para Colton com evidente decepção. Logo após o encerramento da rodada de financiamento da Série B, o maxilar de Colton se moveu silenciosamente, seus olhos percorrendo os rostos ao seu redor, procurando um aliado e não encontrando nenhum. Isso é um mal-entendido, ele finalmente conseguiu dizer, recuperando a compostura. Riley está chateada com assuntos pessoais e os está confundindo com operações comerciais regulares. Estou mesmo? Perguntei, acenando com a cabeça em direção ao CFO da Richardson, Robert. Você consideraria pagamentos a uma empresa de fachada por serviços que nunca foram prestados em operações comerciais regulares? Robert balançou a cabeça. Sério. Chamaríamos isso de apropriação indébita. Isso é ridículo, interrompeu Lydia de repente, recuperando a voz. Vocês estão todos acreditando nela com base em alguma contabilidade criativa. Colton construiu esta empresa do nada. Ele é o visionário aqui. O visionário com o dinheiro do meu pai, corrigi baixinho. E quanto a acreditar na minha palavra? Apontei para o celular dela. Porque você não compartilha a gravação que estava fazendo. Ou melhor ainda, a sessão de ensaio em que Colton ensaiou exatamente como eu imploraria e choraria quando ele me deixasse. Molly, que permanecerá em silêncio, pálida perto da porta, falou de repente. Eu tenho, disse ela, com a voz quase um sussurro, o vídeo original. Guardei uma cópia. Todos os olhos se voltaram para ela enquanto pegava o próprio celular com as mãos trêmulas. Desculpe, Riley, isso foi longe demais. Colton se lançou para pegar o celular de Molly, mas a equipe de segurança de Richardson, que estava discretamente parada perto da porta, se moveu entre eles com eficiência praticada. Chega, disse Richardson com firmeza. Senhora Jensen, embora eu aprecie sua transparência, preciso perguntar, como isso afeta nosso contrato? Não, assegurei-lhe. Os direitos de propriedade intelectual que você está adquirindo foram legalmente transferidos para mim pessoalmente na semana passada. O Sr. Jensen assinou os documentos pessoalmente. Acenei com a cabeça em direção aos papéis ainda agarrados na mão de Colton.
O negócio prossegue conforme o planejado, com os pagamentos direcionados à holding apropriada, conforme descrito em nosso acordo. Richardson me observou pensativamente antes de, acrescentando então, prosseguiremos com o fechamento conforme programado na segunda-feira de manhã. Você não pode fazer isso, disse Colton, com a voz agora mortalmente baixa, todo o fingimento abandonado. Tudo o que eu construí, nós construímos, corrigi, e não vou ficar com tudo. A estrutura da empresa permanece intacta, exceto o desfalque e as empresas de fachada. Você manterá suas ações conforme combinado originalmente, 40% contra meu 60% de controle. As sobrancelhas de Janete se ergueram em aprovação. Ela entendia o que eu estava fazendo, protegendo o negócio e garantindo que Colton não pudesse alegar que eu agi por pura vingança. A única diferença, continuei, é que assumirei o cargo de CEO imediatamente, com toda a supervisão financeira retornando aos devidos canais. Pela primeira vez naquela noite, Colton pareceu verdadeiramente derrotado, não zangado, nem calculista, mas vazio, como se não conseguisse compreender o quão completamente seus planos haviam fracassado. Você não vai durar 6 meses comandando esta empresa, disse ele, categoricamente. Você não tem o que é preciso. Sorri então, não com malícia, mas com genuína certeza. Meu pai construiu um império da construção civil com nada além de determinação e integridade. Herdei ambas. O jantar terminou logo depois, nossos convidados se despedindo com apertos de mão e olhares significativos. Lídia se afastou em meio à comoção. Molly foi a última a permanecer, seu rosto marcado por lágrimas, um retrato do arrependimento. Se valer a pena, disse ela suavemente, estou lhe enviando o vídeo. Use-o como precisar. Assenti uma vez, sem aceitar nem rejeitar sua tentativa de reparação. 3 meses depois, sentei-me na velha cadeira de couro do meu pai, a mesma que eu havia transferido para o escritório do CEO da Meridian Tech. O negócio com a Richardson havia sido fechado com sucesso, injetando capital na empresa que impulsionou nossa expansão para 2 novos mercados. Colton havia renunciado ao seu cargo operacional, mas permaneceu como acionista silencioso, e seu advogado comunicou sua decisão de evitar o processo de divórcio contestado em troca do acordo que eu havia proposto. A parede atrás da minha mesa, antes vazia, agora exibia o lema emoldurado do meu pai. Entendo o projeto completo antes de começar a construir. Ao lado, estava pendurado o plano de negócios original da Meridian Tech, escrito com minha caligrafia e com feedback do meu pai nas margens. Uma batida na minha porta precedeu a entrada de Janete. Após a revelação no jantar, ela concordou em atuar como CFO interina enquanto nos reestruturamos. Números finais do trimestre, anunciou ela, colocando uma pasta na minha mesa. Estamos 17% acima das projeções. Sorri, sentindo uma sensação de paz que vinha se acumulando gradualmente ao longo dos últimos meses. A dor da traição não havia desaparecido. Havia se transformado em algo útil. Sabedoria, cautela, força. Você já decidiu sobre a expansão para a costa oeste? Perguntou Janete, acomodando-se na cadeira à minha frente. Abri o tubo de plantas do meu pai e tirei de lá as plantas arquitetônicas que eu estava revisando. Já decidi. Começaremos a construção no mês que vem, não apenas de um novo prédio comercial, mas do meu futuro. Eu mesma estava projetando, com clareza de visão e conhecimento adquirido com muito esforço, do que eu era capaz. A história de sobrevivência, mais importante do que eu era capaz de construir a partir das cinzas da traição. Se esta história de retomada do poder ressoou com você, inscreva-se. É gratuito e ajuda a apoiar mais histórias como esta. Deixe sua opinião nos comentários. Você já encontrou força quando alguém a subestimou? Obrigado por ouvir e até a próxima.